vocês são um átomo semente do fogo branco de tudo que é Arcanjo Miguel. Amados mestres, logo no início, cada um de vocês foi um dos santos inocentes, uma centelha brilhante do Criador Supremo. Quando chegou a sua vez de externalizar-se e despertar, vocês de repente estavam conscientes de sua divindade como um átomo semente de tudo o que é. Então surgiu uma percepção impressionante da própria presença eu sou consciente como uma faceta individualizada da criação. Esse despertar de almas prosseguiu em todos os níveis, em todas as dimensões da criação, em todo este universo, continua hoje à medida que os grandes seres de luz são apresentados para criar novas galáxias, sistemas solares, planetas e mundos sem fim. Nestes tempos extraordinários, em um grau ou outro, há um importante processo interno de transformação ocorrendo em cada alma na Terra. Individualmente, vocês estão experimentando um processo de purificação e limpeza, assim como modificação e expansão em diversas áreas dos seus corpos físico, mental, emocional e etérico. Mudanças que são necessárias, se quiserem sustentar e integrar as frequências vibratórias sempre crescentes que estão bombardeando a Terra neste momento. Como sementes estelares despertas, há um número cada vez maior de campos energéticos da consciência à sua disposição. Assim como a luz do Criador emana do tesouro cósmico de luz para ser utilizada pelos Elohim e construtores da forma, essa luz rarefeita está disponível àqueles dentre vocês que agora estão sintonizados, pelo menos, com os padrões de frequência da quarta dimensão superior e da quinta dimensão inferior. Cada estrela na galáxia é um nó de frequências energéticas vibratórias. Cada pessoa funciona como uma estrela viva capaz de receber e transmitir padrões harmoniosos de frequência de acordo com seu nível de consciência. Essas frequências são chamadas de canção da alma. O universo compõe-se de uma gigantesca canção da alma celestial. Os 7 centros dos chakras principais podem ser comparados a 7 baterias elétricas ou 7 centros de força dinâmica dentro do seu veículo físico. Vocês atraem para esses 7 centros de poder as qualidades, atributos e virtudes dos 7 raios da consciência divina, através do resplendor dos 7 grandes arcanjos que iluminam abundantemente a humanidade. A maneira como vocês qualificam e utilizam essas energias determina sua assinatura energética e a canção da alma. Seus companheiros, seres humanos supersensíveis e despertos, sentem sua ressonância e podem discernir quer seja ela benevolente, quer dissonante. Os anjos do reino dévico são portadores do fogo cósmico sagrado e podem ser chamados de seres do fogo sagrado. Eles atuam nos planos etéricos da existência e juntos a outros grandes seres do fogo, a quem vocês denominaram de dragões, são os que transmitem a substância da luz metatrônica deste universo. Essa essência vital rarefeita é irradiada continuamente desde o núcleo do coração de nosso Deus Pai/Mãe para as grandes unidades de armazenamento, pirâmides de luz, que estão estrategicamente colocadas por todos os imensos domínios dimensionais e subdimensionais da criação. Sob a direção dos Elohim, o grande reino dévico angélico ilumina intensamente as montanhas, oceanos, grandes florestas e lagos, até o mais ínfimo dos elementais, enquanto eles irradiam a sustentação vital, estimulante, da essência divina para as águas, a terra, as árvores, as flores e cada lâmina de grama.
Esses maravilhosos seres também proporcionam os fluxos cósmicos da energia da força vital para cada faceta da criação que não seja abençoada com o átomo semente divino individual, uma alma, e a consciência eu sou do ser. Uma centelha da essência do Criador Supremo está em todas as coisas, desde a maior até a menor. Todo e qualquer um de vocês teve que se submeter ao que poderíamos chamar de aprendizagem sob a direção desses mestres construtores, para que pudessem se tornar competentes em moldar e criar uma grande variedade de coisas de natureza corpórea. Embora nos níveis superiores da luz universal parecesse ser um processo um tanto simples moldar e criar aquilo que se desejasse manifestar, isso era porque vocês estavam atuando no domínio do pensamento puro, em que não havia distorções ou negatividade para contaminar os pensamentos semente enviados a partir da mente sagrada e porque vocês estavam atraindo quantidade máxima da luz do Criador que estava à sua disposição, naquele momento, nesta experiência universal. Torna-se cada vez mais difícil sustentar os puros pensamentos semente da manifestação em cada nível ou dimensão descendente, conforme vocês se refratam cada vez mais em centelhas ou fragmentos da consciência divina. Por isso, é de se admirar que a humanidade teve que lutar por tanto tempo para manifestar o que é necessário e desejado, enquanto existe no mundo restritivo e distorcido de terceira e quarta dimensões da realidade. Vocês precisam liberar as antigas frequências restritivas, ultrapassadas, baseadas no medo e substituí-las pelo nível apropriado da consciência divina e das leis universais, o que os ajudarão em seu caminho de iluminação atual. Trata-se de um processo passo a passo e não pode ser apressado. É o ego que deseja constantemente mais informações, principalmente notícias ou revelações dramáticas e sensacionais, ainda que, na maioria das vezes, não haja desejo de integrar ou utilizar as informações. Todavia, durante estes tempos decisivos de mudança e evolução aceleradas, uma dispensação divina tenha sido concedida para relaxar um pouco as exigências e acelerar o processo da divulgação das leis universais e da sabedoria cósmica mais avançadas a fim de ajudar a humanidade no caminho da ascensão. Sempre foi um processo lento de aprendizagem das regras, orientações e requisitos para cada passo no caminho. Qualidades, capacidades e conhecimentos devem ser integrados e aperfeiçoados para que as verdades mais elevadas se tornem parte de quem vocês são. Quando estão vivendo suas novas verdades como uma parte natural de seu estado de ser, a sabedoria acumulada, provinda das informações, é guardada para uso futuro dentro de uma faceta do seu eu superior, que reside no plano causal da existência. Essa sabedoria se torna parte permanente da sua consciência eu sou. Devem compreender que a sua presença eu sou é uma vasta fonte de luz e sabedoria do Criador. Contudo, vocês e os múltiplos fragmentos do seu eu superior, neste universo, contêm toda a sabedoria e experiência que vocês reuniram durante as suas muitas estadas e vastas experiências ao longo do tempo e do espaço. Todas as experiências positivas, sucessos e sabedoria adquiridos durante todas as suas existências, nesta experiência universal, estão armazenados no átomo semente de memória do fogo branco em sua mente sagrada.
Quando a assinatura energética atinge um determinado nível de frequência, vocês automaticamente começam a acessar os dons, as informações e a sabedoria que estão guardados em sua mente sagrada e também na mente do seu eu superior residente no plano mental causal. Lembre-se, é vitalmente importante que vocês filtrem todas as informações e conhecimentos novos por meio dos seus centros do coração sagrado e da mente sagrada, antes de aceitá-los como sua verdade. Levou muitas eras para que vocês incorporassem a energia distorcida que agora conduzem. Contudo, esta é uma época de milagres e houve outra dispensação divina especial conferida por nosso Deus Pai/Mãe, de modo que todos os esforços que vocês fizerem para retornar à automestria serão ampliados e acelerados durante esses maravilhosos tempos evolutivos de ascensão. A automestria é sempre obtida por meio do processo de atualização de sua consciência e do aumento de sua capacidade de integrar e irradiar mais substância da luz divina. No processo, vocês se tornarão um desbravador, um sinalizador do caminho e um servidor do mundo, repletos de boa vontade em relação a todos os seres, enquanto irradiam amor incondicional/luz em direção ao mundo. Sua percepção se expandirá gradativamente para incluir toda a humanidade e a Terra, assim como o sistema solar, a galáxia e o universo. O seu foco principal não pode ser o pequeno eu somente. Seu derradeiro objetivo é tornar-se cidadãos galácticos e, finalmente, seres universais de luz. A expansão da consciência resulta nos meios para acessar informações mais elevadas e complexas. Isso resultará na capacidade de integrar cada vez mais virtudes, qualidades e talentos de nosso Deus Pai/Mãe. No ambiente de terceira e quarta dimensões, as emoções humanas dominam. Nos níveis mais elevados da quarta dimensão e nos níveis inferiores da quinta dimensão, a natureza mental e as habilidades mais refinadas predominam porque são iluminadas intensamente pela pureza e iluminação da mente sagrada, do coração sagrado e do eu superior. Queridos corações, não leiam apenas as declarações profundas que lhes concedemos, tais como as abaixo. Em vez disso, estudem-nas e as guardem na memória, porque nessas palavras de sabedoria estão fatores críticos que vocês desejarão debruçar-se quando estiverem aperfeiçoando a automestria e também quando forem chamados para compartilhar a sua sabedoria arduamente conquistada com os demais. Um mestre busca sua verdade mais elevada e, em seguida, a vive com o melhor de sua capacidade. Vocês devem permitir que todos os outros tenham o mesmo direito. Um mestre aprende a observar o mundo e o seu grande drama a partir de um ponto de vista mais elevado. Um mestre é perito em manipular energia sempre para o bem maior. Ele ou ela existe em um vórtice de forças espirituais harmoniosas. A ascensão é mente e alma em expansão, passando infinitamente de um estado elevado de consciência para outro. O tempo se torna maleável à medida que vocês saem da linha temporal linear para a espiral dos movimentos vibracionais ondulantes das dimensões superiores. Vocês acessaram uma era de percepção consciente. Uma percepção consciente e um despertar para as advertências do seu eu da alma são passos para se alcançar a automestria. Um mestre sabe quando falar e quando ficar em silêncio. Um mestre é deliberado em seu discurso. Tagarelices mentais constantes e fofocas sem sentido perturbam a tranquilidade do seu campo áurico.
Vocês devem buscar as frequências de onda mais elevadas e harmoniosas de luz em todas as coisas. O conhecimento sozinho divide. A sabedoria e a consciência da alma unem. Como iniciados no caminho, vocês estão constantemente aumentando sua capacidade de integrar a luz do Criador. Quando rejeitam qualquer faceta da sua divindade, estão rejeitando sua divindade total. O universo está constantemente se refazendo e se redefinindo por intermédio dos impulsos e desejos do Criador Supremo e do nosso Deus Pai/Mãe. O desejo do Criador é experimentar a individualidade, refratando-se em um número inimaginável de centelhas da consciência do Criador de diversos tamanhos. O universo está repleto de danças, fluindo, fundindo e separando átomos semente do fogo branco da luz divina. O Criador está vivo e consciente em todos e em qualquer um desses fragmentos, independentemente de serem grandes ou pequenos. O espaço é uma entidade em si, aguardando para ser programado ou moldado em infinitas possibilidades. Pergunta: como sabemos se temos algum rompimento etérico? Se assim for, como sabemos onde estão localizados e como curá-los? Arcanjo Miguel. Curar rompimento etérico no campo áurico é um processo que se inicia logo que vocês começam a integração de mais do seu eu da alma superior. À medida que começam a integrar mais a energia de frequência mais elevada em seu receptáculo físico, o que dá início ao processo de equilibrar e harmonizar o seu sistema de chakra, um dos principais benefícios é que quaisquer rompimentos etéricos que vocês possam ter, gradativamente, começarão a curar-se. Com frequência, sentirão desconforto físico em áreas em que existem rompimentos etéricos ou tecido etérico cicatrizado em seu campo áurico. Os rompimentos etéricos mais predominantes encontram-se nas áreas dos 3 chakras inferiores, em toda a área do coração/plexo solar, ou na parte posterior do corpo, entre as omoplatas. Podem acelerar o processo, acessando a sua pirâmide pessoal. Deitem-se na mesa de cristal e peçam aos seus assistentes angélicos para esquadrinhar o seu corpo e lhes digam onde, ou se, existem alguns rompimentos etéricos em seu campo áurico. Se obtiverem uma indicação de que existem alguns rompimentos etéricos, declarem-me. Eu peço que cele esses rompimentos com a sua resplandecente espada de luz, isso será feito. Esse procedimento pode demorar um pouco. No entanto, o processo de cura começará. Irá acelerar conforme vocês acessarem os padrões de luz de frequência mais elevada. Trazer mais partículas adamantinas de luz, por meio da respiração do infinito, e entoar os sons das vogais são também de grande benefício, porque isso vai ajudar na cura e na harmonização do seu campo áurico, assim como do seu sistema de 4 corpos inferiores. Meus corajosos, não importa onde vocês habitem ou as condições em que estejam vivendo atualmente, há uma grandiosa oportunidade para começarem o processo de alcançar a automestria. Vocês são urgentemente necessários como portadores da luz e servidores do mundo. Isso se aplica a cada um de vocês que lê esta mensagem. Eu o circundo e envolvo em um campo áurico de proteção. Eu sou para sempre o seu guardião e companheiro fiel. Eu sou o Arcanjo Miguel, transmitida por Rona/Escriba Sagrada, abril de 2021.